Uma reportagem muito boa e muito importante feita pelo Felipe Moura Brasil e pela revista Cruzoé. Para quem atua nos bastidores de redes sociais e dos movimentos ligados à direita, liberalismo, conservadorismo, não há grandes novidades. Nós conhecemos nomes e sobrenomes desses militantes virtuais que agem de forma absolutamente esdrúxula e sem nenhum pingo de caráter, assassinando reputações. E isso chega muito perto do Palácio do Planalto, chega na assessoria do presidente, na figura de Felipe Martins, uma espécie de preposto do guru Olavo de Carvalho, e endossado, de certa forma, pelos próprios filhos do presidente. Daí a preocupação. Eu soube de uma alta cúpula do governo, né, ligada à área econômica, de uma reunião que concentrava o grosso do PIB brasileiro, recentemente, e os empresários estavam muito preocupados com esse lado do bolsonarismo. Ou seja, isso não é uma coisa restrita ao Twitter. Isso é algo que vem do pântano do Twitter, mas influencia, de certa forma, os rumos do governo e, portanto, do país. Daí merecer tanta atenção. Nós estamos falando de pessoas que agem, e eu, obviamente, tenho um livro contra o PT de 2005, eu sou antipetista desde sempre. Então eu conheço muito bem os petistas e sei como eles são capazes de tudo. É uma turma que age de forma muito parecida. A mentalidade é a mesma. Estamos numa guerra de tudo ou nada, tribal, onde todos que não concordam comigo são meus inimigos que precisam ser destruídos. Daí você vai somando alguns nomes importantes de influenciadores da direita ou do próprio bolsonarismo que foram se tornando ao longo da caminhada, da jornada, inimigos mortais, traidores, comunistas. E esse grupo engloba figuras como o músico Lobão, o humorista Danilo Gentili, o cartunista André Guedes, o Felipe Moura Brasil, vamos lembrar que é o organizador do livro do Olavo de Carvalho, e hoje ele é tratado como um inimigo, traidor e comunista. O Antagonista e a Cruzoé e a nossa Jovem Pan aqui já são também consideradas inimigas, porque não prestam subserviência a tudo que diz o presidente ou a esse grupo, a essa ala do governo, né? E isso é importante fazer um parêntese, porque qual é a tática cafajeste dessa turma? Toda hora que você os critica, toda hora que você chama atenção para esses métodos absurdos e podres e sujos e que contam com recursos públicos, ficou claro, né? A defesa deles é: você está chamando de gado ou de vendido ou de radical todo mundo que apoia o governo Bolsonaro ou o presidente ou votou em Bolsonaro? É claro que não. 57 milhões de votos. Isso tem endereço muito certo. Isso é uma turma muito minoritária, organizada aí, como ficou claro na reportagem, com coordenação, articulação e influência de gente que está dentro do governo, que fica tentando assassinar a reputação de qualquer um que ousa criticar qualquer coisa do governo. Então não tem nada a ver com 57 milhões de eleitores ou gente que apoia o governo em geral. Pelo contrário, o que fica claro na reportagem é que para levar um Tarcísio Gomes de Freitas, um Paulo Guedes com uma equipe brilhante, uma Tereza no Ministério da Agricultura e tantas outras coisas boas, você teve que trazer junto um bando de desocupado e pessoas realmente com uma ambição ali por um carguinho e por poder, que é algo um tanto preocupante. Ou seja, essa turma é que ameaça justamente o sucesso do governo, porque eles estão ali contaminando a visão do presidente, de todos os outros, e atacando de forma simplesmente absurda, né, como metralhadora giratória, qualquer um que tenta fazer um trabalho jornalístico sério, que reconhece méritos, mas que aponta defeitos do governo. Eu, por exemplo, sou um que aponto sempre uma má vontade da mídia, em geral, com o governo. Eu reconheço que existe isso, mas eu também faço parte do grupo de comunistas vendidos, traidores e tudo, segundo eles. Ou seja, para a mentalidade tribal dessa turma que está muito próxima do Palácio do Planalto, repito, e daí o incômodo, e daí a importância e a preocupação, qualquer um que não se ajoelha sob o guru Olavo de Carvalho e diz amém a tudo que o mito Bolsonaro diz, é um traidor da pátria. Isso não é aceitável. O Josi já tinha tocado nesse ponto, mas é importante deixar claro que nas trocas de mensagens aqui o Felipe Moura teve acesso, o Moro e o Paulo Guedes não estão isentos das críticas. Você percebe claramente que para esses reacionários, eles são instrumentos úteis. O dia que acharem que podem
se livrar deles, também vão passar a atacá-los. Outra coisa que é muito importante, eu canso de repetir aqui, a Vera já falou também, é muito importante fazer uma distinção, traçar uma linha divisória entre o que é conservadorismo de verdade, que tem todo um legado muito importante para o mundo, britânico e tudo, né? Do que é essa gente reacionária, nacional populista, autoritária. Não tem nada a ver com conservadorismo, eles adotam práticas jacobinas, não tem nada a ver com conservadorismo de boa estirpe. E, por fim, vale lembrar também uma coisa relevante aqui. O Steve Bannon, porque o presidente, a Vera tocou nesse assunto, o presidente reconhece a importância do Carlos Bolsonaro e, portanto, dessa milícia toda na sua vitória. E, claro, não foi só isso, tem todo um contexto ali, plebiscitário contra o PT, corrupção, lavajatismo, um monte de coisas. E a análise é muito equivocada do presidente, já falei isso em outras ocasiões. Mas mesmo que você reconheça um papel relevante para essa turma na eleição, uma estratégia de guerra combativa que teve utilidade para angariar militância e tudo mais, tudo bem. O Trump também usou o estrategista de guerra, Steve Bannon, para a eleição. E o que aconteceu depois? O Trump, que é idolatrado pelo Bolsonaro, que diz I love you para o presidente americano. O Steve Bannon foi chutado da Casa Branca, porque o presidente Trump percebeu que uma coisa é eleição, outra coisa é governar um país. Você precisa entregar resultados, você precisa agregar. Você não pode manter uma figura tão tóxica e pouco confiável como um Steve Bannon pertinho da sua Casa Branca. Então, se o Bolsonaro quer aprender lições com o Trump, está aí uma boa lição que ele anda ignorando. Ele continua mantendo o Steve Bannon dele muito perto e deixando que ele fale ao seu ouvido coisas influentes de decisão de como se comportar e de quem atacar. Esse clima de guerra é o seguinte: se o presidente Bolsonaro escolher permanecer com alguém como Felipe Martins ao seu lado, tudo bem, ele só não vai ter ao seu lado ninguém moderado e razoável da direita. E isso inclui os conservadores.